Como o governo Lula colaborou para aprovar o PL da devastação. Artigo de Rafael Moro Martins, publicado dia 25 de maio de 2025 na revista Suma Uma. Suma Uma revela os bastidores da articulação do projeto que destrói o licenciamento ambiental. A mãe de todas as boiadas contou com a omissão de ministros e de parlamentares governistas às vésperas da COP30. Ministro interino do Meio Ambiente e da Mudança Climática, João Paulo Capobianco, rumou para o Palácio do Planalto na tarde de 12 de maio, uma segunda-feira. Havia sido convocado para uma reunião com a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, com a ministra Marina Silva acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT em viagem oficial à China. Capobianco, secretário executivo e braço direito dela, esperava contar com Gleisi para resolver um grande problema. Desde os fins de abril, já se sabia, no Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, que o Senado havia decidido acelerar a votação do projeto de lei 2159/2021, que ficou conhecido como o PL da devastação, por implodir a estrutura brasileira de licenciamento ambiental. Por causa disso, Marina buscou o responsável pela articulação política do governo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em busca de auxílio. Foi orientada a procurar Gleisi, nomeada para o cargo semanas antes. Gleisi havia recebido a tarefa de destravar a articulação política do governo Lula e, com isso, construir uma aliança para a reeleição em 2026. Capobianco atravessou a esplanada dos ministérios munido de argumentos contra o projeto de lei e acompanhado por assessores preparados para discutir alternativas a seus piores artigos. Mas Gleisi preferiu tratar apenas de uma pauta cara a ruralistas da Amazônia: o embargo determinado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, de áreas desmatadas. A ação, ocorrida semanas antes, interditou mais de 70 mil hectares com indícios de irregularidades, bloqueando o acesso dos responsáveis a financiamentos do Plano Safra. Do total, mais de 30 mil hectares ficam no Pará. Inconformado, o governador do estado que sediará a COP30, Helder Barbalho, do MDB, reclamou com o governo Lula, de quem é aliado. Quando Capobianco, enfim, encontrou uma brecha para falar do PL da devastação, Gleisi foi lacônica. Respondeu que as assessorias de ambos poderiam conversar a respeito. A reunião terminou em seguida. Os técnicos que o auxiliar de Marina Silva levou ao Palácio do Planalto não foram chamados à sala da ministra de Relações Institucionais, nem levados a conversar com a equipe dela. Dias depois, em 21 de maio, o projeto de lei foi aprovado pelo plenário do Senado por 54 votos a 13. Essa é uma história de como o governo Lula se omitiu e ajudou a abrir as porteiras do Senado para a passagem da mãe de todas as boiadas, outro apelido do PL da devastação. O ataque ao licenciamento ambiental
é o maior golpe contra a proteção do meio ambiente no Brasil nos últimos 40 anos. E pior, inclusive, que a aprovação do Código Florestal de 2012. O texto aprovado pela Câmara já era ruim. Com as alterações incluídas no Senado, ficou pior. Afrouxaram-se todas as etapas do licenciamento ambiental, inclusive estudos e monitoramento de impactos. Isso vale, inclusive, para empreendimentos potencialmente danosos, como barragens de mineração, como as que romperam nos crimes ambientais de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Estados e municípios ganham direito a definir que tipo de empreendimento pode ser dispensado do licenciamento, o que na prática deve incentivar uma disputa entre eles para quem oferece regras mais frouxas em busca de investimentos privados. Jogando parada. Presidente do Senado pela segunda vez, Davi Alcolumbre é filiado do União Brasil, aliado fundamental do governo Lula, e foi eleito por um estado da Amazônia brasileira. O Amapá é rico em florestas conservadas, mas pobre em indicadores sociais. Tem o terceiro pior índice de desenvolvimento humano do país, calculado pela Organização das Nações Unidas. Os olhos do político amapaense brilharam quando a Petrobras pediu autorização para procurar petróleo a 160 quilômetros da costa da cidade de Oiapoque, na foz do Rio Amazonas. Quando o IBAMA negou a licença para que a estatal de petróleo fizesse perfuração em maio de 2023, devido ao alto risco de acidente em uma área de forte correnteza e ecossistema único, Alcolumbre colocou a área ambiental do governo na mira. Quando se elegeu presidente do Senado, em fevereiro de 2025, passou a agir. Logo depois de tomar posse, Alcolumbre chamou para reuniões os senadores Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, e Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. A ordem era que chegassem a um consenso sobre o projeto de lei 21.2159, que altera o licenciamento ambiental. Confúcio era relator dele na Comissão de Meio Ambiente, Tereza na de Agricultura e Reforma Agrária. A tramitação simultânea de um projeto de lei em mais de uma comissão não é usual. Foi uma maneira de agilizar o caminho até o plenário. Alinhado ao governo Lula, Confúcio havia apresentado em novembro de 2023 um relatório, uma análise do projeto de lei com sugestões de mudanças e ajustes, produzido em colaboração com vários ministérios, inclusive o de Marina Silva. Não era o texto dos sonhos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, nem de ambientalistas, mas também não era o liberou geral pleiteado por ruralistas, indústrias mineradoras e empreiteiras de grandes obras de infraestrutura. Por causa disso, não seria fácil aprová-lo na Comissão de Meio Ambiente sem que o governo se empenhasse com senadores do Centrão, como é chamado o bloco de partidos de direita e de centro-direita que apoia Lula, em troca de cargos em ministérios. Empenho que nunca houve. O texto acabou engavetado. Tereza Cristina, por sua vez, gostaria que o Senado ratificasse o projeto de lei que veio aprovado da Câmara dos Deputados em 2021, muito pior para o meio ambiente do que o relatório inicial de
Confúcio Moura. Muito hábil politicamente, a senadora é a principal liderança da Frente Parlamentar da Agropecuária na Casa. Também foi ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do extremista de direita Jair Bolsonaro, do PL. Paciente, Tereza preferiu esperar para ver se Confúcio teria sucesso em aprovar o relatório dele. Jogou parada até que o cenário mudasse, como de fato mudou. Uma fonte que participou ativamente das negociações afirmou a suma uma, sob condição de não ser identificada, que houve muito empenho do governo Lula em 2023, primeiro ano do atual mandato do petista, na construção de um relatório razoável para o projeto de lei 2159, com a intermediação ativa da Casa Civil. Assessores de Confúcio Moura, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática e de outras áreas do governo que se reuniam habitualmente. Foi graças a isso que veio à luz o texto apresentado pelo senador de Rondônia em fins de 2023. Em 2024, contudo, o projeto parece ter saído do rol de prioridades da Casa Civil. Cobrado pela equipe de Marina Silva, mas sem resposta da área política do governo, Confúcio respondia estar de mãos atadas. O próprio senador confirmou isso em duas audiências da Comissão de Meio Ambiente. Em 13 de maio, ele relembrou que a discussão teve participação inicial da Casa Civil, que colocou uma equipe à disposição. Porém, houve uma ausência, uma sumida do governo, nas palavras do próprio senador. Uma semana mais tarde, em 20 de maio, ele voltou a tocar no assunto. De certo tempo para cá, os representantes do governo começaram a se ausentar. Foram 6 meses sem contato. Aí eu falei: Tereza, vamos ter que resolver nós dois, porque a coisa está demorando demais. Ninguém está se manifestando. O momento pelo qual Tereza Cristina vinha esperando havia chegado. Preparando o rolo compressor. Depois de determinar que Confúcio Moura e Tereza Cristina trabalhassem por um consenso, Davi Alcolumbre foi atrás de Fabiano Contarato, do Espírito Santo. Eleito pela Rede, partido de Marina Silva, que trocou o PT em 2020, que trocou pelo PT em 2021, ele sempre demonstrou simpatia pela agenda ambiental. Em 2025, tornou-se o presidente da Comissão de Meio Ambiente no Senado, a CMA. Na conversa com Alcolumbre, o senador capixaba foi convencido de que não era possível esperar mais. A comissão precisava votar algum relatório do projeto de lei 2159. Caso contrário, o presidente do Senado lembrou de que poderia atropelar as comissões e ordenar que o texto fosse votado na forma como veio à Câmara dos Deputados, diretamente do plenário. O recado era claro: ou o projeto de lei andava por bem ou andaria por mal. Contarato deu sua palavra de que colocaria em votação. Ainda que o sinal de alerta só tenha acendido em fins de abril, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, já era público no início daquele mês que o rolo compressor havia começado a se mover. Uma matéria publicada em 4 de abril pela agência Senado, canal oficial de notícias da Casa, era cristalina.
Confúcio Moura dizia que Contarato lhe pedia que a questão fosse resolvida em até 30 dias. Semanas depois, em 7 de maio, Confúcio confirmaria a pressa na sessão, em que o relatório produzido por ele e Tereza Cristina começou a ser lido. O senhor nos deu um prazo que é hoje, e nós estamos cumprindo o prazo de lhe apresentar esse relatório. Muito corrido. O relatório, que saiu exatamente ao gosto de ruralistas, mineradoras e empreiteiras, feria de morte a proteção ambiental. Só então que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, entrou em campo para tentar adiar a votação. Eu acho que esse é um tema muito delicado, estamos na porta da COP30, eu não estou querendo postergar, mas ganhar pelo menos mais uma semana, confirmou. Conseguiu 2 semanas. A votação do relatório na comissão seria no dia 20 de maio. A data, porém, era a mesma em que Marina Silva seria recebida pela Comissão de Meio Ambiente para falar das atividades do seu ministério. Para evitar o constrangimento de ouvir a ministra falando contra um projeto que Contarato sabia que seria aprovado em seguida, o senador retirou o convite. Agradecemos a gentileza e o interesse manifestado, que muito honram essa comissão. No entanto, informamos que, em virtude da pauta deliberativa já convocada para a mesma data, a qual incluirá a apresentação do projeto de lei da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, será necessário proceder ao reagendamento da data para o seu comparecimento, diz o texto do ofício enviado pelo Capixaba. Obviamente que, se o convite não tivesse sido retirado, eu ia colocar muito enfaticamente essa questão dos problemas do projeto de lei, diria Marina dias depois, dia 22 de maio, no canal de TV por assinatura da Globo News. A atuação de Contarato na condução do caso lhe rendeu críticas entre auxiliares de Marina e ambientalistas. Frustrou-se quem esperava que ao perceber quão ruim era o conteúdo do relatório, o senador Capixaba decidisse protelar a votação, o que na pior das hipóteses forçaria Davi Alcolumbre a ser abertamente truculento, ignorando as comissões e pautando o texto diretamente no plenário. Entre manter a sua palavra a Alcolumbre e a sua coerência política, ele preferiu manter a palavra, afirmou a suma uma, um integrante do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, que pediu para não ser identificado. Em 19 de maio, véspera da votação do relatório da dupla Confúcio e Tereza na Comissão de Meio Ambiente, Contarato concordou em receber para uma conversa a portas fechadas um pequeno grupo de representantes de entidades ambientalistas da sociedade civil. Suma uma conversou com 2 pessoas que tiveram no encontro e fizeram relatos idênticos. Segundo elas, Contarato demonstrou agir com simpatia pela pauta ambiental. Reclamou estar muito pressionado e sem orientação alguma do Palácio do Planalto. Falou que, como presidente da comissão, precisava ser isento e que não voltaria atrás no compromisso assumido de votar o texto. Ele argumentou que seria pior que o texto fosse direto para o plenário, contou um dos participantes do encontro. No final, como se sabe, não fez diferença alguma. Contarato agiu com sinceridade, mas avaliou a situação sozinho e errado. Foi muito infeliz. Suma uma contatou a assessoria de imprensa do senador Fabiano Contarato para uma entrevista. Ouviu que o senador responderia às perguntas por escrito. Em nota, ele justificou-se dizendo que o PL da devastação
já estava havia décadas em tramitação e que regimentalmente era possível que o texto aprovado na Câmara fosse apreciado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. Em 20 de maio, antes de colocar o texto em votação na Comissão de Meio Ambiente do Senado, Contarato fez um pequeno discurso. Nós temos que entender a gravidade, a complexidade desse projeto de lei. Faço um apelo aos colegas para que tenham serenidade, soberania e equilíbrio para entender quais os pontos positivos e quais os pontos negativos. Tão pouco fez diferença. O relatório conjunto de Confúcio Moura e Tereza Cristina foi aprovado no fim de semana em votação simbólica, ou seja, quando nem sequer é necessário contar os votos, porque já há um acordo costurado previamente a respeito. À tarde, passaria com a mesma facilidade na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Num intervalo entre uma sessão e outra, Tereza Cristina e outros senadores rumaram para o Lago Sul de Brasília, onde fica a mansão do Instituto Pensar Agropecuária, que abriga os encontros da Frente Parlamentar da Agropecuária. O almoço, servido habitualmente às terças-feiras, tinha convidados especiais. Além das habituais entidades do setor rural, estavam Davi Bontempo, superintendente do Meio Ambiente da Confederação Nacional da Indústria, e o ministro da Agricultura e Pecuária de Lula, Carlos Fávaro, para defender a aprovação do projeto de lei. Nós trabalhamos muito nesse projeto. Ele será um marco no desenvolvimento do país, gerando inúmeras oportunidades para o Brasil, discursou o ministro. No mesmo dia, um documento foi divulgado pela bancada ruralista, assinado por 98 entidades empresariais, defendendo a aprovação imediata do PL da devastação. O rolo compressor estava pronto para agir no plenário do Senado. Nosso petróleo agradece. Na quarta-feira, 21 de maio, foi um dia especialmente movimentado no Congresso Nacional. Prefeitos de todo o país reunidos em Brasília para uma marcha anual aproveitaram o dia para uma turnê a gabinetes de deputados e senadores. Preocupados em atender às próprias bases eleitorais, os parlamentares demoraram a chegar ao plenário, mas Davi Alcolumbre tinha pressa. Quando a campainha soou, marcando o início das votações, às 16 horas e 37 minutos, o presidente do Senado pediu aos líderes das bancadas e assessorias que avisassem aos senadores e senadoras que precisavam ir ao plenário. Temos uma matéria muito importante, o licenciamento ambiental. Ao longo da sessão e diante da demora na chegada dos parlamentares, a ordem foi repetida várias vezes. Tereza Cristina começou a leitura do relatório às 18 horas e 24 minutos. Teria o tempo que for conveniente para desmistificar as mentiras sobre o projeto de lei, garantiu-lhe Alcolumbre. Quero agradecer ao presidente Davi, que assumiu a tarefa de não mais postergar este assunto, disse a senadora. Em seguida, acolheu uma série de emendas de última hora do texto, inclusive uma de Alcolumbre, que cria uma avaliação política pelo governo federal para licenças ambientais de empreendimentos estratégicos, o que permitiria, por exemplo, um licenciamento em tempo recorde de atividades para a exploração de petróleo na foz do Amazonas, no Amapá, estado de Alcolumbre. A senadora terminou a leitura do relatório às 19h10.
foi seguida por uma fila de senadores que falaram em apoio ao projeto e contra Marina Silva. Gente como o governista Omar Aziz, do PSD do Amazonas. A Amazônia não é do mundo, é brasileira, porque tem xiitas, tem pessoas que estão a serviço dos conglomerados, de questões internacionais e não dos brasileiros. O governo tem culpa também por colocar as pessoas erradas nos lugares errados. Quem sabe o que é viver na Amazônia é quem mora lá, quem vive lá, não quem foi ser candidato em São Paulo. A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática nasceu na floresta amazônica. Filha de uma família ribeirinha de seringueiros do Acre, atuou contra o desmatamento ao lado de Chico Mendes, assassinado em 1988 por lutar pelos trabalhadores da floresta. Marina só foi aprender a ler e escrever aos 16 anos, em um programa de alfabetização público, quando se mudou para o Rio Branco em busca de tratamento médico. Trabalhando como empregada doméstica, ela concluiu o ensino médio em cursos supletivos e em seguida foi aprovada no vestibular para o curso de História da Universidade Federal do Acre. Lá, em 1980, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, pelo qual foi vereadora, deputada, senadora e ministra do Meio Ambiente entre 2003 e 2008. Saiu do PT, passou pelo PSB e mais tarde fundou a Rede, partido pelo qual hoje é deputada federal eleita por São Paulo. Não parou por aí. Outro que discursou foi o bolsonarista Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Você não pode travar o Brasil em nome de uma ideologia. É impossível viver sem que haja algum tipo de agressão ao meio ambiente. Quem resumiu isso, quem melhor resumiu o que estava em jogo, contudo, foi o bolsonarista Luiz Carlos Renzi, do PT do Rio Grande do Sul. A nossa agricultura agradece, a nossa mineração agradece, o nosso petróleo agradece, as nossas estradas, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos agradecem. Aziz, Rogério e Renzi estiveram em lados opostos na Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia da Covid-2019. Os dois últimos estiveram entre os principais defensores das atitudes tomadas por Jair Bolsonaro durante a maior pandemia em um século. Aziz presidiu a CPI que sugeriu o indiciamento do extremista de direita por crime contra a humanidade. Agora estão juntos contra o meio ambiente. Foi só quase 4 horas após o início da sessão, às 20 horas e 15 minutos, que uma voz se ergueu contra o projeto de lei, a de Fabiano Contarato. Fabiano falou: o padre Júlio Lancelotti tem uma fala, senadora Tereza, que me toca muito. Eu não luto para vencer, eu sei que vou perder, eu luto para ser fiel até o fim. Contarato defendeu sua postura na Comissão de Meio Ambiente. Eu não posso, por um preciosismo ou capricho meu, deixar de debater e de pautar projetos que eu reputo que são importantes para a nação, mesmo que eu vá perder naquela votação. Em seguida, apelou para que Tereza Cristina retirasse do texto a ser votado o artigo que permite a possibilidade de autolicenciamento para empreendimentos com médio potencial poluidor. Não foi atendido. Além dele, apenas Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, pediu a palavra para falar contra o projeto. Fez um apelo por mais discussão. Esse debate não está maduro. Por mais que sejam 20 anos de tramitação, foram 20 anos
com o projeto na maior parte do tempo engavetado, defendeu. Como o contrato foi ignorada. A votação terminou às 21 horas e 58 minutos. 54 senadores votaram sim e apenas 13 votaram não. 8 dos votos contrários vieram do PT. A bancada do partido fechou questão contra o projeto. Randolph Rodrigues, filiado à sigla e líder do governo no Congresso, preferiu ausentar-se da sessão para não votar. Ele ainda há pouco estava aqui e se manifestou para que eu pudesse externar que ele iria votar contrariamente ao projeto, disse Alcolumbre. Como ele, Randolph é senador pelo Amapá e rompeu com Marina Silva para defender a exploração de petróleo no litoral da Amazônia. Jacques Wagner, o líder do governo no Senado, também não estava no plenário na hora da votação. Apesar de ter votado remotamente contra o projeto de lei. Assim, coube a Leila Barros, que é Leila Barros, que é vice-líder, anunciar que a bancada que apoia Lula estava liberada para votar como quisesse. Encerrada a votação, Leila, percebendo que não haveria clima para tentar derrubar em votações separadas o que se chama no jargão parlamentar de destaques, anunciou ao microfone: estou retirando o destaque. Foi aplaudida pelo cenário. Lutei o bom combate, ela resignou-se. Segundo o jornal O Globo, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, havia se reunido com senadores dos partidos aliados, MDB, União, PSD, PSB e PDT na véspera da votação, mas não teria pedido que se fizesse oposição ao PL da devastação. Assuma um auxiliar da ministra rebateu a informação. Disse que Gleisi avisou que o governo era contra o texto. Querem responsabilizar a ministra por uma decisão dos senadores, disse o assessor. Um documento preparado pela liderança do governo no Senado a respeito do texto obtido por Suma, contudo, diz outra coisa. Apesar de apontar problemas no projeto de lei, estabelecia posição favorável com as alterações e ajustes do texto. As alterações e ajustes jamais foram feitos. A área política do governo lavou as mãos, lamenta o cientista político Marcus Wurtmann, diretor adjunto do Instituto Democracia e Sustentabilidade, uma organização socioambiental fundada em 2029 a partir da ideia de que o desenvolvimento sustentável só pode ser atingido com ampla participação política da sociedade. Estão jogando o meio ambiente aos leões e com isso fortalecendo a oposição ao próprio governo. Quem ganha com o desmonte do licenciamento ambiental não estará com Lula em 2026, estará com a extrema-direita. O governo está enfraquecendo de morte sua maior pauta de repercussão e legitimidade internacional, de diálogo com setores da classe média, que não são de esquerda, mas que votam em Lula em defesa da democracia, preocupados também com o que Bolsonaro poderia fazer ao meio ambiente. Suma enviou uma lista de perguntas a Davi Alcolumbre. Em vez de respondê-las, a assessoria preferiu enviar uma cópia do discurso lido pelo senador
assim que o PL da devastação foi aprovado. Dormirei hoje com a sensação de dever cumprido, Alcolumbre declarou. Da mesa da presidência do Senado. Muitos preferem ver o Brasil paralisado, com mais de 5.000 obras travadas, refém da burocracia e das posições ideológicas que não enxergam a realidade de quem precisa de pontes, estradas, energia e infraestrutura para viver com dignidade, disparou Alcolumbre. Numa pouco sutil crítica a Marina Silva. A conservação do meio ambiente, contudo, passa longe do que políticos como Alcolumbre definem como ideologia. Pelo contrário, é crucial para o controle da emergência climática e para a sobrevivência humana. Procurada desde o dia 23 de maio para comentar sobre os bastidores da tramitação do projeto, a assessoria de imprensa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática não respondeu até a conclusão dessa reportagem. É uma crueldade. O nome de Luciano Zica é o primeiro que aparece entre os autores do projeto de lei 21.2159. Ele era filiado do PT e líder da bancada ambientalista quando apresentou com vários colegas em 2024 o que era um projeto de lei que definia regras para garantir que o meio ambiente fosse protegido do impacto causado por grandes obras. Ex-petroleiro da região de Campinas, maior cidade do interior paulista, Zica é, de certa forma, um ambientalista acidental. O que me fez virar ambientalista foi a missão de pagar os pecados que cometemos pela falta de política ambiental na minha época de operador de refinaria, contou a Suma Uma. Ele trabalhou na refinaria de Paulínia, a maior do país, próxima à cidade de Campinas e propriedade da Petrobras. Foi um pagamento de passivo ambiental, explicou. Ao longo dos anos, o texto de Zica foi capturado e canibalizado por políticos ligados a grandes empreiteiras, indústrias e mineradoras e a poderosa bancada ruralista. Foi um então deputado da Frente Parlamentar de Agropecuária, o bolsonarista Nery Geller, do PP do Mato Grosso, que deu a forma final ao texto aprovado em 2021 pela Câmara. Uma minuciosa reportagem do jornalista Roberto Kass, publicado na revista Piauí em agosto de 2021, conta em detalhes a metamorfose do texto que Zica hoje não reconhece como seu. Do que eu propus, só preservaram alguns pontos e vírgulas, ironizou. É uma crueldade comigo aparecer como autor de uma proposta tão absurda como essa. Estou envergonhado de ser o primeiro signatário. Não foi isso que propusemos. Se eu soubesse que ia ser apreciado nessa atual conjuntura, jamais teria apresentado, desabafou. Zica deixou de ser deputado em 2007. Do PT saiu pouco depois, incomodado com o que lhe pareceu falta de apoio na eleição para a Prefeitura de Campinas. Zica ajudou Marina Silva a organizar e fundar a Rede, partido atual da ministra, mas nunca se filiou. Mas sigo militando e votando na esquerda. Zica crê que o governo Lula não se empenhou em barrar o PL da devastação. Na atual conjuntura, o governo é refém do Congresso, justificou. Perdemos o parlamento como espaço de formulação de propostas de interesse público e coletivo. Virou um espaço apenas dos interesses corporativos, dos interesses econômicos. Por isso, Zica está afastado da política desde 2010. Já Nery Geller chegou a trabalhar no terceiro governo Lula.
era secretário de Política Agrícola do Ministério de Agricultura e Pecuária, mas foi demitido em 2024 após a suspeita de irregularidades em leilões para compra de arroz. Geller havia sido levado ao governo Lula por Carlos Fávaro, mas o ministro da Agricultura e Agropecuária não foi o único integrante do primeiro escalão a defender o projeto de lei que fere de morte a proteção do meio ambiente. Eu defendo esse texto, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ou seja, está cheio de gente dentro do governo defendendo a destruição do licenciamento ambiental. Gente escolhido por Lula para ser parte do governo. O ministro dos Transportes, Renan Filho, ao jornal O Globo. O ministro é filho do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, um dos principais líderes do Centrão. Semanas antes, como lembrou o jornal, Marcos Cavalcante, secretário do Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, que trabalhou com Rui Costa no governo da Bahia, havia dito num evento público que a posição do governo é totalmente favorável à chamada Lei do Licenciamento Ambiental, considerada uma das ações estruturantes do PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento dos governos do PT legou ao país obras como a hidrelétrica de Belo Monte, nos mandatos anteriores, e foi reeditado no atual. A aposta no Palácio do Planalto é que as grandes obras vão pavimentar o caminho para a reeleição. As favas com o decoro. No final da manhã de terça-feira, 27 de maio, Marina Silva foi ao Senado pela primeira vez após a aprovação do PL da devastação. Tinha que atender a um convite da Comissão de Infraestrutura, que na prática foi uma armadilha. Empoderados pela vitória, ao estilo rolo compressor da semana anterior, os senadores não se preocuparam sequer em manter o decoro parlamentar. A ministra foi alvo de frases machistas e misóginas do presidente do colegiado, o bolsonarista Marcos Rogério. Ponha-se no seu lugar, vociferou o senador, que durante vários momentos cortou o microfone da ministra, impedindo-a de se defender. Mais tarde, Marina Silva diria: o meu lugar é o lugar da defesa da democracia. O meu lugar é o lugar da defesa do meio ambiente, do combate à desigualdade, do desenvolvimento sustentável, da proteção da biodiversidade, de projetos de infraestrutura necessários ao país. O que não pode é alguém achar que, porque você é mulher e preta e vem de uma trajetória de vida humilde, que você vai dizer quem eu sou e ainda dizer que eu devo ficar no meu lugar. O meu lugar é onde todas as mulheres deveriam estar. Marina também foi atacada pelo governador amazonense Osmar Aziz. É isso, gente. Quem quiser ler o artigo completo e ainda tem alguns parágrafos, ou entender melhor o que foi dito, porque ouvir um texto escrito às vezes não é tão bom quanto ler, vai na revista Suma Uma. Mas eu li a maior parte do texto. Eu não vou botar comentários aqui nesse texto, porque o vídeo, somente com a leitura, já tem 44 minutos de duração e já está bastante longo. Então, ele vai na íntegra dessa forma como vocês estão vendo. Falou!